Bem-vindos a mais uma reunião do A. My God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay Amigos e Anedotas. Van, acho que a gente precisa explicar para esse mundo quem a gente é, né? Ah, sim, com certeza. Começar que a gente se conhece desde antes da gente aprender a escrever. Você tem noção disso? Verdade. A gente se conheceu na primeira série, né? A gente não sabia escrever, mas já se conhecia. Falava já, né? E aí a gente resolveu criar esse podcast para externalizar as nossas conversas. Sim, inclusive, eu tava conversando ontem, né, com a Evelyn. Eu entendi uma coisa em relação à nossa amizade, eu e você. A Evelyn é a minha outra amiga, né? E aí eu tava refletindo, né? A gente estudou junto, né, desde a primeira série. Teve momentos que a gente não estudou na mesma sala, mas a gente sempre fez parte do mesmo grupo de amigos, né? Por exemplo, você foi na minha formatura do Senai com as meninas, com as minhas outras amigas, né, que eram nossas amigas em comum. E aí eu fiquei pensando assim, caraca, engraçado, né? Como a gente é uma amizade que a gente cresceu, a gente se tornou adulto, mas a nossa amizade só se fortaleceu. Nós somos pessoas totalmente diferentes do que a gente era Graças a há Deus. anos atrás. Nós passamos na fase da adolescência, na fase jovem adultos, e agora estamos no 30 a mais e só fortalecendo a parceria, a amizade, e a gente troca muita ideia sobre muitos assuntos. A gente fala muita coisa interessante, pelo menos pra gente. E a gente vai saber se isso vai render um podcast, né? Já que a gente resolveu externalizar. Sim, se vai fazer sentido para as outras pessoas. E nada mais justo do que a gente falar sobre conversas, né? No nosso primeiro episódio, já que a gente vai falar sobre conversas, nada mais justo do que falar de dois personagens específicos numa conversa, pelo menos, de duas pessoas, que é o maquinista e o vagão. Você que me introduziu esse tópico, né? Foi. Foi, a gente tava um dia conversando, porque eu não lembro, a gente tava falando sobre como conversar com alguém que não consegue acompanhar o papo, né? Acho que eu dei o exemplo de uma menina que fazia faculdade comigo, que a gente pegava metrô juntas, a gente ia da Barra Funda até a Guilhermina Esperança, se eu não me engano. Durante, assim, muito o começo, eu ficava desesperada, puxando assunto com ela, perguntando coisas dela, e ela só me respondia assim, não. Nossa, que horrível. E eu ficava agoniada. Em algum momento eu simplesmente desisti. Então a gente sentava juntas no metrô, em silêncio, escutando música ou mexendo no celular. Vocês estavam juntas e não conversavam. Não conversávamos. E a gente era, tipo, colega da faculdade. A gente fazia trabalho juntas. Isso pra mim não funciona. Pra mim, o silêncio entre duas pessoas que se conhecem é constrangedor. Eu tenho muito problema com isso. E eu também. Eu tenho muito problema com isso. Então, assim, eu amo conversar. Top coisas que eu amo, né? Que é churrasco, Breaking Bad, conversas, se encaixa numa delas. Então, eu geralmente sou o maquinista, né? Eu sempre sou a pessoa, talvez, que conduz a conversa. Às vezes eu encontro dois maquinistas. Então, são dois maquinistas conversando. Às vezes eu encontro um vagão. E aí eu vou direcionando a conversa, talvez para onde eu quero, mas talvez rumo ao não silêncio, né? Que é uma coisa. Ah, sim. Eu lembro uma vez quando eu entrei na onde eu estou agora, na empresa, na primeira semana participou de uma. Era o evento da grande gerência, assim, e eu não conhecia ninguém. E aí eu entrei, fui um dos primeiros a chegar, e aí tinha um menino bem X. E falei assim, mano, preciso conversar com essa pessoa e vamos ver. Uma das minhas táticas que eu faço é começar com um elogio. Então, eu dei aquela rápida escaneada na pessoa e ele tava com um Nike. Você sabe quando o Nike é caro? E aí, visivelmente, era um daqueles Nike muito caro. E aí eu falei, pô, legal esse seu tênis, hein? Aí ele, valeu, comprei em tal lugar. E aí assim foi. Só que tá aparecendo quase uma conversa de Tinder. Eu perguntava, ele respondia. Eu perguntava, ele respondia. E aí eu percebi que ele era o vagão e ele não sabia me fazer perguntas. Então era quase uma entrevista de emprego. Mas aí as pessoas foram chegando e aí eu achei os meus amiguinhos. E aí a gente se distanciou. Eu consegui quebrar esse gelo, começando com um elogio. Acho que a pessoa meio que desarma, né? Eu acho que já começa por aí, né? Algumas pessoas, elas não conseguem dar início numa conversa, né? Eu falo que eu sou uma pessoa introvertida, né? E eu aprendi recentemente que eu sou uma pessoa introvertida ansiosa. Porque o que acontece? Como eu sou ansiosa,
a pessoa tá do meu lado e ela tá em silêncio, eu não consigo ficar quieta. Então eu fico puxando assunto com a pessoa, Mesmo introvertida. mesmo sendo introvertida. Então vai muito da pessoa, né? Tipo, então assim, eu não tô sendo extrovertida, eu estou extremamente desconfortável. Sim, entendi. Então, se eu tô falando, assim, tipo, com uma pessoa totalmente desconhecida, e aí eu sinto que eu preciso ficar perguntando coisas pra pessoa, e aí a pessoa vai respondendo, eu vou indo, né? Aí vai virando uma conversa mais confortável. Caso contrário, se a pessoa é vagão, se eu tô sendo só maquinista e a pessoa é muito vagão, eu, tipo assim. Então, me conta alguma coisa da sua Vai infância. sofrendo, né? O que você gostava de fazer quando você era criança? Sim, é muito ruim. Mas eu entendo que às vezes a gente tem que ter essas coisas, né? E é diferente quando a gente para pra pensar, por exemplo, amizades que já estão feitas, né? Eu mesmo com amizades que já estão, assim, de anos, né? Eu me sinto confortável em ficar em silêncio, mas vai ter sempre alguma coisa pra conversar com a pessoa. Ah, entendi. Não morre o assunto, igual as nossas conversas. A gente pode ficar um período do dia sem se falar, mas um dos dois, em algum momento, vai vir falar alguma coisa. Ontem, a gente falando do Clodovil. Eterno Clodovil. Sim. E as conversas de WhatsApp, elas não têm um final, você já percebeu, né? Você não dá tchau. No máximo, você começa Sim. de novo com um bom dia. Mas elas não têm fim. Eu tô pensando aqui, acho que dá pra gente atualizar o termo de maquinista que conduz a conversa e o vagão que é guiado pela conversa como o motorista de aplicativo e o passageiro. Eu não sei você, mas quando entra no carro e aí tem um motorista que ele vai puxando os assuntos. E aí, geralmente, a gente só responde. É só o sim, não. É sempre as respostas fechadas. Nunca é uma resposta aberta para você continuar o assunto. Só que o motorista insiste. Acho que dá claramente pra gente atualizar. A mim não, amigo. Sabe por quê? Porque eu... Se o cara começa a puxar assunto comigo, é muito difícil eu não responder ele. Você vai responder ele, mas tem respostas abertas, que aí às vezes você responde com uma outra pergunta, que aí geralmente é onde flui o papo. Ou geralmente, tipo, caramba, tá chovendo, né? E você responde só um é. Você não fala aquele, nossa, eu nem trouxe meu guarda-chuva. Putz, não, eu sou assim, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu gosto de small talk, né? Que é aquela conversa fiada. Eu amo conversar. Se eu tô parada na fila e idoso curte isso pra caramba, né? Geralmente quando o motorista é mais senhor, né? Ele faz esse tipo de comentário, na maioria das vezes eu acompanho, né, o papo. Fila de ônibus? Nossa! Esses dias atrás eu tava na fila pra pegar a lotação, eu tava enorme lá na estação Arthur Alvim, e eu assim, tipo, caraca, mano, filona grande, né? Eu nem tava falando alto nem nada, eu tava pensando. Aí daqui a pouco chegou uma senhora, encostou ali atrás de mim e falou assim: "Tá aqui a fila da Vila Americana?" Eu falei: "É." Ela, caraca. Eu, pois é. Acabou, a gente ficou trocando ideia até a hora da gente entrar dentro do ônibus. E ó, pô, eu gosto. Mano, foi mó da hora conhecer ela. Ela falou pra mim que ela é aposentada, ela já tinha aí os quase 80 anos dela, mas ela trabalha cuidando de idosos. E ela é uma idosa. E ela é uma idosa. Pô, ela cuida dos amigos dela. Pode crer. E ela conta. A coisa mais da hora que eu percebi nela me falando, né? Que eu achei assim sensacional foi que eu perguntei pra ela, né? Mas como é que você lida, né? Porque geralmente a pessoa começa a ficar idosa, começa a ficar senil, ou começa já. Quando a pessoa chega na fase já começa a ter Alzheimer, né? E ela falou assim: ah, então, mas esse casal que eu cuido, o marido não anda mais. Tudo que tem que fazer é dar comida na boca. E ela funciona bem, tá vivona. Só que ela já está com Alzheimer. E aí o que acontece? Ela faz comida, serve o almoço pra todo mundo, né, o jantar. E a senhora ficava assim: "Você viu o frango que eu fiz? Tava uma delícia, né?" E quem tinha feito frango não tinha sido ela. Nossa. Aí eu falei assim: "Mas e aí, o que você faz?" Eu falei assim: "Eu falo, ah, tava realmente uma delícia." Eu falei: "É isso, né?" Você é daquelas pessoas que fala da sua vida de uma forma fácil pra estranhos? O famoso boca de sacola, sabe? Eu sou muito boca de sacola, cara. Nossa, sou. Tanto que, tipo assim, eu não posso mentir, né? Porque se eu inventar uma história, eu tenho memória ruim, né? Como é que eu vou
que eu vou lembrar. Porque eu conto. Quando eu entrei na empresa que eu tô agora, e aí a gente foi fazer o grande almoço. E aí eu sentei de frente com uma pessoa e ela começou a perguntar da minha vida, né? Já que eu tava entrando, né? Era recém-chegado, fazia 2 dias. E aí tinha essa coisa de híbrido, né? Então eu comecei a falar da minha vida. O X tempo que eu era casado, que eu tenho uma pinche chamada Kim Kardashian. E fui falando que eu corria, dei minha vida. E aí eu fui sendo... Eu tava vendendo meu peixe. Van, eu tava soltinho num pagode, como eu posso dizer. Sem censura. Eu era boca de sacola. E aí, a menina que me deu esse emprego, beijos Fabi, ela falou assim, caramba, como você foi solto, você tratou a nossa gerente como de igual para igual. E aí já era, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, meu Deus, eu falei alguma merda? Será que eu falei alguma merda? E eu comecei a pensar nas coisas que eu tava falando. Tipo, meu Deus, se eu falar assim, nossa, eu odeio acordar cedo, imagina, você falou isso pra ela. E eu não sei. Pois E é. aí é esse tipo de coisa que, dependendo quem é a pessoa, ou você trava, né? Você começa a ser aquele papo de elevador, tipo, sei lá, com seu chefe, assim. Você nunca vai falar de uma intimidade com seu chefe. Você geralmente entra no elevador com seu chefe, pô, e o trânsito, hein? Às vezes você foi trabalhar de trem, mas você vai falar, pô, e o trânsito, hein? Nossa. No meu emprego anterior, eu peguei elevador com o dono lá do lugar, né? E eu simplesmente entrei, ele era altão, né? Ou sei lá, talvez tenha sido alguma questão de perspectiva. Eu tava me sentindo muito pequena naquele dia, porque eu não me sentia confortável naquele trampo, quando eu tinha que ir presencial. E às vezes acontece, né? De você tá se sentindo assim, pequeno, Uhum. sabe? Eu entrei no elevador junto com ele. E os elevadores lá, né? Assim, você escolhe o andar num totem, né? E aí ele fala pra você, vai pra tal elevador. Então, tipo, eu fui pro elevador, ele sabia que eu tava indo pro mesmo lugar que ele. Só que aí eu não falei nada, só, tipo, dei bom dia, olhando pro chão. E aí, quando ele saiu, assim, eu percebi que eu fiquei o tempo inteiro segurando a respiração. Meu Deus. Você tava roxa já. Sim, eu fui até o nono andar, tipo assim, ó, travada. E eu não sei por quê. Eu acho que de fato era um lugar que eu não me sentia muito confortável, né? Eu me sentia muito um peixinho fora d'água naquele trampo, né? Tanto que eu era, né? Você acha que você manda bem conversando pessoalmente ou online? Eu acho que eu mando bem conversando online. Eu tenho esse meu jeitinho, né? Que até o meu atual chefe falou pra mim, né? Na festa de fim de ano, né? Pra eu não mudar nunca. Nossa, cara, Que eu sou sincera num nível que beira a inocência. boa classificação. Aquilo me pegou, assim, sabe? Que eu falei assim, tipo... Não é, eu sou boca de sacola, eu falo de mim, né? Talvez eu fale um pouco demais, né? E eu sou sincera, mas eu sou principalmente sincera quando eu não tô entendendo alguma coisa. Então, eu dificilmente, numa conversa, tanto pessoalmente quanto online, se a pessoa me mandar alguma coisa, falar alguma coisa que eu não entendi, eu primeiro vou tentar entender. Não consegui entender, eu falo, não, mas não entendi, o que que é? Eu acho que eu consigo me virar nos dois, tanto online quanto. Acho que no online é melhor porque a gente tem um tempo de responder. Se você me mandou alguma Dá pra coisa, pensar dá pra mais, né? pensar mais, principalmente no flirt. Então, onde o flirt é sempre um campo minado, que é onde você sempre tem que mandar coisas pra você mandar bem, sabe? Tipo, parece que toda a resposta é bem pensada. Ainda bem que eu não preciso mais passar por isso. Eu, como pessoa ansiosa, né, eu tento evitar um pouco entrar meio nessa pilha, porque eu vou entrar de qualquer jeito. Independente do que eu. Se for uma conversa pessoalmente ou online, se eu ficar parando pra pensar, tipo, caraca, devia ter falado isso, eu vou ter nas duas conversas, nos dois tipos de conversa. Mas eu tenho a minha filosofia de vida que eu não gosto de falar, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Porque não tem como eu saber, Sim. não existe e se. A única coisa que existe é o que aconteceu e foi isso, beleza? Lição aprendida. É isso, na minha cabeça, se eu falo uma bosta ou esqueço deixo de falar alguma coisa, perco a timing. Mas geralmente, online é mais difícil eu perder o timing. Eu sou muito. O meu único problema é que eu não sei se a pessoa tá flertando comigo. Putz, aí a gente vai entrar naquela seara, né? Tipo, É. ele tá dando em cima de mim ou tá sendo educado? Sim, pois é, né? Acho que, igual o seu chefe falou que a sinceridade beira a linha da inocência, acho que é isso. Tipo, talvez a educação beira a linha do flirt, ou vice-versa, e aí é papo pra outro podcast. Pode crer, pode crer. A gente podia dar dicas, né, de como manter uma boa conversa. Sim. Eu anotei algumas aqui. Bora lá. Uma coisa que eu odeio na conversa é eu contar uma história e aí você não comentar nela. Você vai contar a sua versão. Por exemplo, eu tava vindo pra cá e aí eu caí no vão do metrô, entre a plataforma e o metrô. E aí você vai falar assim, aconteceu isso comigo uma vez, nananana.
você cagou pra minha história. O que eu entendi você cagou, você não perguntou se eu tava bem, o que aconteceu, quem me ajudou, por que eu estou sem as pernas. É meio quando você fala assim, tipo, caramba, mano, eu tô triste, tô sofrendo muito. Pra você assim, mas eu também tô triste. Não é sobre você isso. Não é sobre você essa conversa. Escuta ativa. É você escutar e você fazer perguntas. E você dar uma de Casimiro, você reagir à história da pessoa. Cara, não tem coisa pior que você tá contando uma coisa e a pessoa simplesmente não reagir. Não esboçar nada, sabe? Não, tipo, não pode. Eu não consigo ser assim. Se uma criança chega em mim e fala, eu falo, sério? Não importa que eu não entendi bulhufas que a criança falou e que ela também não tá entendendo o que eu tô falando com ela. Ela tá conversando comigo, claramente. Eu não vou reagir. A mesma coisa com pessoas no dia a dia, poxa. Uma conversa se tornar um monólogo sobre outra pessoa. Nossa, sim. A outra coisa que eu anotei é fazer perguntas abertas, que eu acho que envolve nisso. Você não dá aquelas respostas que você fechou ali o papo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio de perguntas abertas e perguntas fechadas, sabe? Isso sempre foi uma coisa que me pegou muito no meu dia a dia quando eu dava aula, né? Que os coordenadores sempre falavam, você não pode fazer pergunta fechada. Eu ficava, caralho, mano, o que é uma pergunta fechada, mano? É verdade, que é a pergunta fechada? Então, eu também não sei. Ah, já Será sei. que é quando a pessoa responde sim ou não, né? Isso. Então, eu acho que uma conversa ela pode ser conduzida. Só que, de fato, se você fizer uma pergunta aberta, que a pessoa dê mais, tipo, exemplos, essas coisas, que é melhor, né? Ó, um tipo de pergunta aberta. Qual é o seu sabor favorito de Veja? Sabor é foda. Pô, limão é o meu sabor favorito, entendeu? Você tá pensando agora. Eu uso só aquele azulzinho mesmo de Veja. O tradicional. Tradicional. É, o tradicional. É Porque isso. eu sou tradicionalíssima. É diferente de você perguntar, né? É diferente de você perguntar, você gosta de Veja? Sim ou não. Eu penso que dependendo da conversa, eu acho que se você faz uma pergunta fechada pra pessoa, você já consegue entender que tipo de pessoa ela é numa conversa. Porque, cara, se eu pergunto pra você, você gosta de Veja? Eu tenho certeza que você, sendo como você é, você vai falar assim, então, eu gosto de Veja, mas eu gosto de um específico. E aí isso vai gerar um diálogo. Vai ter uma continuidade. Agora, se a pessoa simplesmente fala, gosto. E aí acabou. Cara, é o tipo de pessoa que se ela me der um sim ou um não, eu vou falar, tá, você não quer conversar comigo? E aí você puxa o celular. Não, eu vou ficar insistindo. Tá, mas qual que... Mas qual Veja que você gosta? Por favor, converse comigo. Falta uma hora, né, até a gente chegar ao nosso destino. Sim, A gente precisa ocupar esse tempo. por favor. No online também, né? Se você mandar e aí a pessoa também só respondeu sim. Frases, como é que é? Respostas monossilábicas. É um sinal claro que a pessoa não quer conversar. E aí, beleza, você fecha aquela aba e vai ver um vídeo de gatinho no TikTok. É isso aí. É mais fácil você fugir de uma conversa online do que uma presencial, né? Não tem um constrangimento. Nossa, total. Na boa, é pior até quando a pessoa não te responde. Vamos fazer o que chamamos de accountability. O que a gente falou hoje? Como são as conversas, tipos de pessoas conversando, como que elas conduzem uma conversa ou como elas se deixam ser conduzidas. Como começar uma conversa, ter perguntas abertas. E saber o que você é, né? Saber o que você é nessa conversa. Sempre serei um maquinista. Eu também. As pessoas podem estar nos definindo como pessoas ótimas ou chatas. Você sabe disso, né? Eu sei, mas eu nunca neguei pra ninguém que eu sou chata. E tá tudo bem com isso, né? Eu sou aquela pessoa que, quando tá conversando com a outra, né? E ela não me responde de jeito nenhum. Você canta aquela música, não deixa o papo morrer. Morrer. Não deixa o papo acabar. É, e algumas pessoas não sabem, né, fazer isso. Gente, porque no final, é como dizem nos relacionamentos, né? No final a beleza acaba, só resta o assunto. Que você se relacione com pessoas que saibam conversar, porque tudo vai embora, né? Exatamente. Gente, obrigado por ter escutado até aqui. Muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado desse papo e a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Tchau.